tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão do Enem de 2019 sobre magnetismo. Bom, o enunciado da questão é o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de QB, N e T, pode-se determinar a massa do íon. De início, eu acho importante a gente ter em mente que esse é um exercício literal. O que isso significa? Que a gente não está trabalhando com valores, isto é, não tem números. A massa, que é o que ele pede, a gente tem que deixar em função das letras que o exercício deu. No caso, a carga Q, o campo magnético B, o número de voltas N e o tempo de voo T. Primeiramente, vamos pegar o movimento em YZ. O enunciado nos diz que o movimento em YZ é um movimento uniforme e circular. O que isso significa? Que a velocidade tem um valor, uma intensidade constante e que ela faz círculos, isto é, nesse plano YZ, a partícula está rotacionando e no X ela simplesmente está transladando, isto é, ela está simplesmente indo para frente, fazendo círculos, que representam uma trajetória helicoidal. De forma, para a gente analisar o movimento em YZ, a gente sabe que para ter um movimento circular uniforme tem que existir alguma força centrípeta, porque a força centrípeta ela provoca uma alteração no vetor velocidade, e isso faz com que a trajetória seja circular. Bom, se a gente pegar esse desenho e analisar de uma perspectiva como se a gente estivesse olhando da esquerda para a direita, a gente pode perceber que a gente vai estar vendo apenas a parte de trás da seta que representa o vetor campo magnético. Como que a gente representa isso num desenho? A gente coloca uma seta entrando, que é um símbolo de X. Esse símbolo de X está representando o vetor campo magnético se a gente olhar daqui para cá, se a gente analisar a situação da esquerda para a direita. Dessa forma, olhando da esquerda para a direita, o Y continua apontando para cima e o eixo Z vai estar apontando aqui para a direita. Bom, agora a gente pode aplicar a regra da mão direita para achar para onde está apontando a força magnética. A gente sabe que a velocidade ela é tangente à trajetória em todos os pontos. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um vetor velocidade, a gente sabe que primeiramente a partícula está andando na direção, no sentido de Z para Y, então ela está caminhando nesse sentido aqui, dando uma volta no sentido anti-horário no plano YZ. E vamos pegar, por exemplo, dois pontos, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Seguindo essa trajetória mostrada pela setinha, a gente sabe que a velocidade nesse ponto vai ser um vetorzinho apontando para cima, porque esse vetor é tangente à trajetória nesse ponto. Seguindo aqui o caminho feito pela partícula, a gente sabe que aqui a velocidade está apontando para a direita. Agora está na hora de a gente aplicar a regra da mão direita. Isso tudo que a gente está fazendo é para entender o que está acontecendo com esse movimento e a gente vai perceber que existe uma relação entre a força centrípeta e a força magnética. Aí beleza, para a gente determinar o sentido da força magnética, a gente tem a regra da mão direita. Você pega a sua mão direita, esses dedos vão apontar no sentido da velocidade e você vai fechar os dedos no sentido da velocidade indo para o campo elétrico. O dedão, então, vai apontar para a direção da força magnética. Vamos, então, aplicar a regra da mão direita para esse primeiro ponto desenhado aqui. A velocidade está indo para cima e, como foi desenhado aqui com um xizinho, o vetor B está entrando na lousa, conforme a gente estivesse olhando daqui para lá, sobre essa perspectiva. Então, dedos alinhados com a velocidade, rotaciona a mão em direção ao B, o meu dedão está apontando para cá, o que significa que a gente vai ter uma força magnética nesse sentido aqui, que eu vou chamar de FM. Agora, aplicando a regra da mão direita para esse ponto aqui, a gente alinha os nossos dedos com o vetor velocidade, fecha em direção ao campo magnético, o dedão está apontando para cima, então a força magnética nesse ponto é apontando para cima. Se você tiver alguma dificuldade com a aplicação da regra da mão direita desse jeito que eu ensinei,
você pode usar aquele tradicional jeito que a gente usa com a mão esquerda e faz o faça bom vestibular, né? Força, campo magnético, B e velocidade. Você posiciona os dedos dessa forma aqui, rotaciona a sua mão conforme for o sentido de cada um deles e o dedão vai te dar a força. Mas eu acho mais prático a gente resolver dessa forma aqui que eu ensinei da regra da mão direita, rotacionando os dedos. A gente poderia desenhar o vetor força magnética para todos os pontos da trajetória, mas só com esses dois a gente já consegue perceber um padrão. Qual que é esse padrão? A força magnética ela sempre está apontando em direção ao centro. Se ela está apontando em direção ao centro, ela está atuando como força centrípeta, e a gente sabe calcular a força centrípeta, a gente sabe calcular a força magnética. Dessa forma, a gente pode escrever as duas igualando o módulo de uma e o módulo da outra, e assim vai aparecer a massa. A partir daí, a gente vai ver como que a gente vai manipular a equação para conseguir chegar na massa, que é o que a gente efetivamente quer. Tá, então agora o próximo passo é a gente igualar o módulo da força magnética com o módulo da força centrípeta. Eu vou designar a força centrípeta por FCP e a força magnética por FM, como eu já tinha escrito no desenho. Bom, o módulo da força centrípeta é massa vezes a velocidade da partícula ao quadrado sobre o raio desse movimento circular. E a força magnética é carga vezes campo magnético vezes a velocidade vezes o seno de θ. E esse θ ele representa o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético. A gente pode perceber que tem velocidade dos dois lados aqui, a gente pode cortar. Então, a gente chega aqui, m vezes v sobre r é igual a carga vezes o campo magnético vezes seno do ângulo. Quando a gente olha para essa fórmula de antemão, a gente pode achar que a gente não chegou em lugar nenhum. Porque existem várias coisas que a gente não sabe que o problema não nos deu. Se você olhar nas alternativas, você vai ver que nenhuma das alternativas do problema tem velocidade, nem o raio e nem o θ. Então, a gente tem que arrumar um jeito de eliminar esses três fatores e deixar a massa apenas em função dos dados que o exercício nos deu, que é carga, campo magnético, N e T. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é que o ângulo entre o campo magnético e a velocidade é sempre 90 graus. Porque a velocidade ela sempre vai estar girando no plano ZY e o campo magnético vai sempre estar no plano X. O que significa que, assim como a gente pode perceber nesse desenho, a velocidade está acontecendo aqui num plano e o vetor campo magnético vai estar furando esse plano. Então, é como se tivesse o plano aqui e o campo magnético dessa forma. A velocidade sempre vai estar nesse plano, então θ é 90 graus. Sabendo que θ é 90 graus, a gente pode substituir esse seno de θ por 1, porque o seno de 90 é 1. Dessa forma, a gente vai chegar na seguinte equação. Agora falta a gente arrumar um jeito de eliminar a velocidade e o raio, para a gente conseguir achar a massa. Bom, agora a gente eliminou o problema do ângulo, que foi uma coisa que o enunciado não deu pra gente. A gente teve que olhar para o que está acontecendo e chegar na conclusão de que era 90 graus o ângulo entre os dois vetores. Agora a gente precisa dar um jeito de substituir essa velocidade e o raio para a gente achar a massa em função dos termos que a gente quer. Agora é o seguinte, vamos ver o que essa velocidade está significando. É um movimento circular uniforme, que significa que o valor da velocidade não vai mudar. Se o valor da velocidade não muda, a gente tem um jeito muito fácil de calcular a velocidade, que é o velho ΔS por ΔT. Isso significa que a velocidade representa uma distância, um deslocamento percorrido dividido pelo tempo que a partícula demorou para percorrer esse deslocamento. O que a gente pode substituir aqui? Bom, se o movimento é circular, a gente sabe que para ele dar uma volta completa, ele está percorrendo a circunferência completa. Se a gente colocou aqui que a circunferência tem raio rão, então a gente sabe que uma volta completa na circunferência equivale a andar 2π rão. A questão que o exercício nos deu o tempo que ele demora para percorrer n voltas. Isso é, 2π vezes raio seria o correspondente a uma volta. Então, se a gente quer saber para n voltas, a gente tem que multiplicar esse valor por n. Dessa forma, a gente sabe que para ele percorrer
uma distância, um deslocamento total de 2πr vezes n, que é o correspondente a n voltas, ele demora um tempo t. Um tempo t. Eu vou chamar o resultado dessa análise que a gente chegou de 1. E esse aqui, que é o que a gente está interessado, de 2. Bom, agora se a gente substituir o resultado de 1 em 2, a gente vai perceber primeiramente que o raio vai cortar. Isso já vai eliminar um grande problema e a gente vai chegar na solução que a gente deseja. Se a gente substituir 1 em 2, a gente vai ter a seguinte coisa: massa dividido pelo raio vezes a velocidade. A velocidade a gente vai substituir pelo que a gente encontrou em 1. Então, 2π raio vezes n sobre tempo. Tudo isso tem que ser igual a Q vezes B. Olha só, a gente percebe aqui que a gente pode cortar o raio. E vamos ver o que vai ficar aqui pra gente agora. Massa vezes 2π vezes n dividido por tempo é igual a Q vezes B. Vamos jogar tudo que está aqui para lá, passar o tempo multiplicando Q vezes B, dividir tudo por 2π vezes n, e a gente vai chegar na seguinte solução. Massa é igual a Q vezes B vezes T, dividido por 2π n. Isso corresponde à alternativa A do exercício. Assim como ele queria, a gente pode perceber que a massa foi dada em função das letras que o exercício deu pra gente. Q, B, N, T, e 2π, que é simplesmente um fator que vem por causa do tamanho da circunferência.